esse desenvolvimento, ele é gigantesco, ele é diário, né? Ele é a cada semana, né? Cada vez que ele vem, cada vez que tem uma intervenção, isso aguça a curiosidade dele. E os desenvolvimentos assim, fisioterápicos, né, impactam no desenvolvimento cognitivo, então uma área vai impactando na outra e isso faz com que a criança se desenvolva como um todo. Olá pessoal, meu nome é Mariana, eu coordeno a equipe de intervenção precoce aqui do Instituto Mano Down e no episódio de hoje vocês vão perceber que várias técnicas e abordagens foram utilizadas especificamente para o caso clínico do Naue. Não quer dizer que a mesma técnica ou a mesma abordagem que foi utilizada para o Naue vai ser utilizada com outras crianças. Aqui no Instituto nós trabalhamos com a metodologia de desenvolvimento potencializado, onde, depois de uma avaliação técnica específica, nós vamos tratar de modo singular qual que vai ser o objetivo terapêutico para cada criança. E nisso envolve cada abordagem, né, cada frente de estimulação específica para aquela criança. Por isso, mesmo que funcionou para o Naue, pode não funcionar para o seu filho ou filha atendido. Eu sou a Marília, mãe do Naue, que está hoje com 2 anos. Meu nome é Laís, eu sou terapeuta ocupacional, estou com o Naue há 1 ano aqui no Instituto Mano Down. Olá, meu nome é Thalita, sou fonoaudióloga aqui do Mano Down e eu atendo o Naue há 3 meses. Olá, meu nome é Maristane Souza, eu sou fisioterapeuta aqui no Instituto Mano Down e eu fiquei com o Naue aproximadamente entre 1 ano e 4 meses, 1 ano e 6 meses, mais ou menos. Meu nome é Juliana, sou fisioterapeuta, estou com o Naue já há 3 meses. Então, eu descobri a trissomia do Naue ainda na gestação, então eu tive mais tempo de conseguir planejar e perceber como é que seria isso. Fiquei sabendo do Mano Down num programa de televisão que o Leonardo e o Dudu fizeram do Luciano Huck. E isso tinha 1 ano antes assim, de eu engravidar. E quando eu engravidei, eu lembrei. Ninguém me falou, né? E isso foi um ponto que me chamou muita atenção, de ter um instituto tão grande numa capital e nenhum profissional da área da saúde me falar sobre ele. E aí eu lembrei, procurei no Google, vi que era em Belo Horizonte, né, na cidade que a gente reside, e entrei na fila de espera. E a partir de então, como eu já estava com ele na barriga, eu tive tempo, a fila de espera demorou em torno de 6 meses, mas ele começou as intervenções aqui no Mano com 4 meses. Então a gente começou pelos principais marcos daquela época, né? Desenvolver melhor o rolar, o sentar, o controle de tronco, o controle de cervical, os marcos básicos do início de vida de uma criança. A gente traçava os marcos geralmente a cada semestre ou a cada ganho do Naue. Traçava, né, colocava no papel todos aqueles objetivos que ele havia alcançado e ia traçando os próximos até um marco seguinte ou até o objetivo dos pais também, que a gente trabalhava muito em cima do que os pais queriam para a criança. Então, geralmente a gente tinha uma conversa a cada semestre e perguntava a expectativa dos pais relacionados para aquele período com os ganhos do Naue. Então, eu sou fisioterapeuta, né, minha profissão, não trabalho na pediatria, mas isso certamente me facilita observar e observar o meu filho e ter um pouquinho mais de entendimento sobre a síndrome. Então, quando o Naue nasceu, ele não apresentava uma hipotonia tão séria, né, mas ele tinha um problema cardíaco que a gente sabia que teria que fazer uma cirurgia. E esse problema cardíaco, ele traz também como se fosse um cansaço para a criança, e isso repercute muito no desenvolvimento dela, né? Motor, no desenvolvimento geral como um todo. Então, era nítido a necessidade, né, de que intervenções fossem feitas. O Naue, ele chegou para a gente, para mim, né, para terapia ocupacional, com 1 aninho. E quando ele chegou, ele não brincava, ele estava bem na fase oral, muito atrasado para o desenvolvimento, né? Então ele colocava tudo na boca, ele chorava muito, ele não tinha um brincar funcional, então ele não dava sentido, não dava contexto para os brinquedos. E o brincar nessa fase do desenvolvimento, ele é muito importante, porque é nele que a gente começa a estimular a imitação. É nele que a criança faz o faz de conta, né? Criar historinhas na cabeça. É nele que a criança se desenvolve o seu mundo imaginário. Então, o brincar, ele é super importante. E a partir disso, ele vai trabalhando regras, ele vai trabalhando sequenciamento, coisas que ele vai precisar futuramente na fase escolar
Então é muito importante que a criança aprenda a desenvolver esse brincar na infância, na primeira infância. Quando o Naue chegou aqui, ele tinha uma hipotonia importante oral, uma interposição de língua. Ele era muito apegado à família, então ele tinha uma dificuldade de ficar com o terapeuta, né? Ele chorava muito durante os atendimentos. A gente foi identificando que ele tinha uma protrusão de língua importante, que atrapalhava na alimentação dele. Protrusão de língua é quando a linguinha fica para fora, né? E aí ela atrapalha tanto na alimentação como na fala das crianças. Eu assumi o caso do Naue agora em fevereiro, final de fevereiro. Então eu peguei o Naue já de um processo aí que ele vinha tendo. Então ele estava no começar a ficar em pé sem apoio. Então o Naue hoje, no Mano Down, ele faz fisioterapia, fonoaudiologia e terapia ocupacional. Então ele tem essas 3 intervenções semanais aqui. Elas foram crescendo, né? A gente começou com a fisioterapia e depois foram chegando as outras especialidades. O Naue é uma criança bem tranquila, então ele respondia super bem a qualquer intervenção, a todos os posicionamentos, uma vez ou outra, assim. Ele estava bem resistente, mas não aquela resistência de não fazer. Era uma resistência básica de um início de movimento, mas passava um tempinho e ele já estava realizando aquilo. Então a gente iniciou, né, com um fortalecimento da motricidade oral, das musculaturas da boquinha do Naue, para ele sugar melhor, falar melhor, trabalhar mastigação. Nos atendimentos do Naue a gente faz algumas massagens, tanto intraoral, que é dentro da boquinha, como perioral, que é nessa região de lábios e bochechas, para a gente trabalhar o tônus e a mobilidade dessa musculatura, que é para a gente conseguir, né, um vedamento labial melhor, que é o fechamento da boquinha, colocar a língua no posicionamento correto e também estimular a fala dele. Esse tônus também, ele estando adequado, ele ajuda na mastigação, na sucção e na deglutição do Naue, para não ter escape para fora da boca, ele não derrubar o alimento da boca e também não engasgar. Então, quando eu assumi o caso do Naue, eu tinha acabado de fazer um curso de um método novo e eu acabei trazendo, então, para o caso do Naue, alguns exercícios do método. Conversei com os pais antes, conversei com a mãe, ela super topou, então comecei a trabalhar com ele com um método novo, que é o CME. Então, a partir do método, a gente traçou alguns objetivos, que a gente estava nessa fase do ficar sem apoio com o Naue, e a mãe chegou com a demanda de que queria que o Naue andasse até completar 2 anos, que seria agora em maio. Então, a gente trabalhou bastante pesado com isso, teve muita colaboração dos pais, e, enfim, a gente chegou nesse processo, ele conseguiu levantar do chão sem apoio nenhum e dar uns passinhos. Então, no CME, alguns exercícios que a gente propôs para ele realmente foram as de transferência para de pé, e são exercícios bastante dinâmicos e desafiadores. A gente usa um material muito específico, que são caixas, algumas barras, para a gente trabalhar mesmo a resposta de controle postural em pé. Então, dando mínimos estímulos ali de desequilíbrio, colocando ele numa superfície mais instável, conseguir deixar ele mais paradinho. Então, quanto mais dificultar para ele, mais ele vai ter que trabalhar. Então, segurei no pezinho, tentei tirar, deixar ele sozinho, foi um pouquinho mais difícil, mas vamos ver aí, deu certo. Então, mesmo funções básicas de subir e descer um degrau, subir e descer uma rampa, ou simplesmente o ficar em pé sem apoio, a gente consegue trabalhar bastante com esse material. Quando o Naue ele chegou pra gente e apresentou esse brincar disfuncional, a gente começou a trabalhar com ele sentado na mesinha, dando orientações para a mãe conseguir fazer em casa também, né? Porque aqui é centrado na família. Então a criança faz metade até a metade e a família também tem que fazer a parte dela em casa. Então a Marília foi desenvolvendo, foi fazendo em casa todas as orientações que a gente passava aqui. Principalmente esse brincar direcionado, na mesinha. E é muito importante, né, a presença dos pais nesses atendimentos, porque a gente fica uma vez na semana com a criança aqui no Mano, mas a família, ela tá com o bebê 24 horas. Então é bom as famílias aprenderem para fazer em casa as orientações e dar continuidade ao desenvolvimento da criança. Isso traz para a vida diária assim, dele uma autonomia, né, que sem intervenção ele demoraria muito para atingir, né? Na verdade, para mim, são
são 2 pontos, né? O ponto das terapias e o ponto de um contexto familiar onde deixe essa criança se sentir segura para explorar. Na trissomia do 21, assim, no meu entendimento, assim, como mãe, é muito importante que a criança viva no chão, seja muito livre, consiga explorar seus movimentos, não fique sempre no colo. Então isso é uma parte que a família faz, mas as terapias elas são imprescindíveis. E a partir assim de quando o Naue já passou a cirurgia, né? Ele fez a cirurgia com 10 meses, quando ele fez 1 ano, que eu comecei a ver realmente essas terapias dando resultado, porque no início é um processo lento e principalmente por conta da cardiopatia dele também, isso foi mais lento. E esse desenvolvimento, ele é gigantesco, ele é diário, né? Ele é a cada semana, né? Cada vez que ele vem, cada vez que tem uma intervenção, isso aguça a curiosidade dele. E os desenvolvimentos assim, fisioterápicos, né, impactam no desenvolvimento cognitivo, então uma área vai impactando na outra e isso faz com que a criança se desenvolva como um todo. E esse desenvolvimento ele vem, às vezes, em saltos mesmos, né? De uma semana a gente vê, uau, foi, né? Agora o Naue a gente está com 2 anos, ele está dando os primeiros passos dele, falando as primeiras palavras. Então, assim, foi tudo muito junto, assim. E aí hoje a gente já percebe que ele tem melhorado, ele não deixa escapar a comida na boca, ele já começou a balbuciar, falar algumas palavrinhas, a sucção dele melhorou também e a relação também com o outro já tem melhorado. Ele já aceita ficar na sala sem os pais, ele interage melhor com o terapeuta e com outras crianças também. Então hoje o Naue, ele não coloca muitas coisas na boca. Hoje ele já senta, ele aceita o brincar direcionado, ele tem o faz de conta dele, ele consegue realizar vários encaixes, ele sabe brincar. Pensando então na autonomia do Naue, pensando que ele conquistou então a marcha independente, então é o que a gente quer e espera para ele, né? Que agora trocando esses passinhos, a gente consiga que ele explore mais os ambientes que ele tá e realmente conquiste essa autonomia, né? Então, assim, que ele reproduza tanto aqui, como ele aprendeu, quanto em casa e quanto em vários outros espaços que ele pertence. É muito difícil pensar assim, a trissomia do 21, eu acho que é impossível pensar ela sem terapias. Essa é que é a realidade, porque é uma criança que ela precisa desse estímulo. Assim, eu vejo hoje, diferente do início, apesar de ser fisioterapeuta, no início eu também não sabia, e aí como é que vai ser, né? O meu filho vai caminhar e ele vai caminhar com quanto tempo? Ele vai fazer isso? Ele vai fazer aquilo outro? E hoje eu consigo dizer, apesar dele não ter adquirido todas as funções ainda, por estar com 2 anos, eu consigo dizer que sim, ele vai fazer tudo, isso é nítido, mas ele de fato precisa dessa ajuda. Então, ter esse apoio, né, que o Manu Down nos dá com as terapias é o que vai possibilitar com que ele seja um adolescente independente, um adulto funcional. Então, assim, não tem como eu imaginar criar ele sem esse contexto terapêutico por trás. Assim, não conseguiria vislumbrar um futuro para ele de muitas possibilidades. E vendo as terapias, eu vejo que não, ele vai conseguir, a gente vai embora. É mais difícil, sim, requer tempo, requer paciência, mas é atingível, né? Os próximos passos para o Naue, então, é realmente desenvolver essa marcha, porque realmente tá dando os passinhos, mas ainda não é a marcha funcional que a gente fala, né? Então, realmente ele adquirir essa marcha funcional e conseguir, então, reproduzir isso de algumas outras formas, que a gente espera que ele consiga subir e descer um degrauzinho pequeno, que ele consiga andar na calçada, consiga subir no passeio, tudo de forma mais independente possível. Então, agora a nossa trajetória é para isso. E agora, a gente está começando a trabalhar a autonomia nas atividades de vida diária, principalmente na alimentação, que é bastante importante, já é esperado para a idade dele que ele utilize a colher sozinho, que ele leve a boca. Então agora os próximos passos serão atividades de vida diária para a gente conseguir essa autonomia. Assim, o que eu diria para uma mãe hoje, eu acho que assim, quando a gente tem um trauma, né, e a notícia da síndrome de Down, ela é traumática, ela é uma notícia assim que ela surpreende, arrebata e realmente tira o chão dos nossos pés. E eu percebo hoje que tem
um desejo como se a gente não vivesse aquilo, né? Como se, às vezes, pensar que, não, a maneira que a notícia que eu recebi, a notícia me causou esse trauma, a maneira que eu descobri, por ser no parto e não ter sido na gestação, eu não tive tempo de me preparar. E, na verdade, eu acho que a mensagem que eu deixaria para uma mãe é dizer, vai doer, vai doer. E essa dor, assim, faz parte do processo. E eu lembro da minha pediatra, assim, que me falou assim, olha, o primeiro ano é muito difícil. E o primeiro ano é muito difícil. Então, assim, eu acho que a fase mais assim, o que eu posso dizer de mais acolhedor é que, assim, eu entendo essa dor, vai ser difícil e vai passar. Então, eu acho que essa que seria a mensagem, porque às vezes a gente se sente assim, nossa, será que isso dói só pra mim? E ainda mais hoje em dia, né, que tem tanta rede social e a gente vê tanta coisa legal com a síndrome de Down, mas às vezes são de mães e famílias que já estão um pouquinho mais à frente, né, que já deixaram de viver a síndrome e começaram a viver os seus filhos, né? Então, para mim, no primeiro ano do Nauê, e talvez até pela minha profissão, eu vivi muito a síndrome de Down. Eu pesquisei muito, li extensamente a respeito, e aquilo se tornava maior do que o meu próprio filho. Hoje, assim, o Nauê é o Nauê, que tem uma síndrome de Down, mas no início parece que isso era invertido. E isso acho que faz parte. Então, assim, se eu puder deixar uma mensagem, seria essa, olha, sinta a dor, vai com ela, chore, sinta mesmo que vai passar.